Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Kundalini. Na verdade, eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Cassiano Compostela, se eu não me engano é esse o nome dele, né? Ele tem um canal, ele é propagador dos conhecimentos da Rosa Cruz e aqui ele tem um vídeo que se chama Kundalini, Como Despertar. Então, como vocês sabem, esse é um canal que fala de espiritualidade de maneira universalista, mas eu sempre utilizo as ferramentas do yoga como uma base, né? Uma maneira aí, para eu ler a realidade que me cerca. Tá? Então, apesar de eu falar de espiritualidade de maneira universalista, a ferramenta que eu uso para fazer uma leitura da realidade que me cerca ou são as ferramentas do yoga, do tantra, né, das tradições espirituais indianas. Então, Kundalini é um dos temas que é muito é, é, constante dentro dessa tradição espiritual do yoga, do tantra. E eu quero ver o que o Cassiano vai falar a respeito, porque Kundalini é um dos assuntos mais deturpados da tradição espiritual indiana. Então chega de enrolação, bora lá para o react, vendo aí o que o Cassiano tem a dizer sobre o assunto. Fraternais saudações. Existem, dignos, fundamentalmente, 4 mecanismos, engrenagens, que permitem o despertar da Kundalini, e é este o nosso tema de reflexão hoje. Sejam, portanto, muitíssimo bem-vindos a este que é o nosso vídeo 153, 153º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. Bem, dignos, antes de entrarmos especificamente nos 4 mecanismos de despertar da Kundalini que trabalham em conjunto, é importante relembrarmos aqui o que é, do que se trata, qual é o significado e quais são os conceitos básicos posicionados aí. Vejamos que a palavra Kundalini ela tem uma origem indiana, mais especificamente do sânscrito, numa das culturas mais antigas da humanidade. E expressa no seu significado uma energia serpentina, enrolada. Esta é a tradução propriamente, mas é uma energia serpentina, adormecida, enrolada, recolhida num local específico. E este local é o chakra Muladhara, o chakra básico localizado na altura do nosso cóccix, na base da nossa coluna vertebral. Beleza, vamos lá, vamos na nossa primeira intervenção, assim, ele está correto ao dizer que o termo Kundalini, né, ele fala Kundalini, tá tudo certo. Kundalini, ele é um termo que vem da língua sânscrita, que tem origem lá na Índia antiga. No entanto, a tradução que ele dá, né, o significado do termo que ele dá, não é correta, tá? Kundalini não significa uma energia serpentina, não é essa a tradução do termo. Kundalini tem como tradução, literalmente, enroscado ou enroscada, algo que tem um movimento ou que dá a sensação de que está, digamos assim, mais preso. O termo, ele é uma derivação de um outro termo em sânscrito chamado kundal, que vem de kundala. Kundala é a palavra que normalmente se associa a um brinco, tá? O objeto brinco, mas especificamente ao brinco de argola. Então, Kundalini, remete a uma experiência, não a um brinco, mas a uma experiência que ela é circular, ou que ela se encerra em si mesmo, dando a noção de enrosco, dando a noção de algo que está preso, tá? Então, é como se fosse um movimento circular e não necessariamente serpentino, tá? Por que se usa serpente? A serpente na tradição do Tantra e do Yoga, ela tem um simbolismo que é o de representar o ser humano, que antes, quando estava ali se rastejando, era ignorante, começa a entrar em contato com os conhecimentos espirituais, se ergue, né, como a serpente, né, que normalmente é retratada na serpente que é conhecida como cobra-rei. Digamos que é um tipo de naja, mas é a maior naja que existe, tá? Não é uma naja propriamente dita, é só uma forma de vocês entenderem. Então a cobra-rei, ela consegue ficar com mais de 70% do seu corpo erguido.
tá? Ela consegue ficar, entre aspas, de pezinho. Então, nesse movimento que ela se ergue, ela vai representar o ser humano, a pessoa que entra em contato com a busca espiritual e já não rasteja mais, já não é totalmente ignorante. E na medida em que ela aprofunda esse seu desenvolvimento espiritual, chega uma hora que ela abre, né, os seus capelos ou ela expande a percepção da consciência, do todo, do absoluto. Então é isso que vai representar a serpente. Então a serpente representa o impulso que nos leva à sabedoria. É o capelo aberto, né? A naja com sua aba lateral aberta aqui, vai representar esse impulso para a realização da sabedoria. Então, não à toa que a figura do Shiva está repleta de cobras, de najas em seu corpo, né? Como braceletes, como adorno dos bíceps, enrolada no pescoço, na cabeça. Então, Shiva está cheio de najas para denotar que ele é a fonte da mais profunda sabedoria. Ele é a própria consciência no seu estado mais puro ou elementar, tá joia? Então, é por isso que existe esse simbolismo da serpente. No Tantra, uma das representações mais esotéricas da tal Kundalini mesmo, tá? Não tenho como aprofundar essa explicação, pessoal, me desculpem, por conta do tempo. E não é um curso, é um react. Uma das representações mais profundas que se tem da Kundalini é de um cavalo selvagem. Não é nem da serpente, é um cavalo selvagem. Tá? E aí, na mitologia, nos Puranas, a gente vai ver essa alusão a um cavalo selvagem, em alguns rituais que são feitos em que os cavalos são utilizados, mas isso é uma outra parada, tá? Então aqui, só para finalizar, a serpente tem a ver com esse impulso pela busca de sabedoria, que é o que de fato vai representar a tal Kundalini. Então, como eu disse, Kundalini é um enrosco, uma sensação de enrosco, uma sensação de que a gente está preso em determinados aspectos da nossa experiência concreta no dia a dia. A gente não está conseguindo lidar com algumas questões. Essas questões, lembra do samskara, vasana, vritti, ou seja, uma impressão emocional que se transforma numa tendência, ou seja, vai modificar a forma como eu estou enxergando a realidade, e aí vai gerar um padrão, uma forma mais rígida de percepção do mundo, tá? Então, isso essencialmente é o que é a Kundalini, a sensação de que eu estou preso numa perspectiva de realidade que eu sinto que é limitante. E aí, o impulso, é necessário um impulso para que eu rompa com esse vritti, com essa sensação de limitação, tá? Então, essencialmente é isso. Mas bora lá, vamos escutar o que o Cassiano tem a dizer. Próximo ali à região pélvica, ou seja, é exatamente nesta região, conectada assim à própria energia sexual, e falaremos disso adiante, em que está adormecida esta energia primitiva, esta energia essencial que, ao transmutar-se no seu despertar, é capaz de despertar, de iluminar todos os outros chakras, ou seja, todos os outros centros psíquicos distribuídos ao longo do nosso corpo, mais ou menos conectados aos nossos gânglios, aos nossos centros fisiológicos hormonais. Então, a energia da Tá, duas coisas aqui. Kundalini não tem nada a ver com energia sexual, tá? Isso é um ponto claro, não tem nada a ver. Essa deturpação, ela ocorre por conta da associação do Tantra à sexualidade e por aí vai. Eu não vou falar disso agora, como ele disse que vai falar de energia sexual depois, a gente fala mais profundamente sobre isso. E o segundo ponto é que a prática, né, ligada aos chakras, como ele falou aí, não tem a ver com os gânglios, né? Na verdade, ele estava querendo se referir às glândulas endócrinas. E essas glândulas endócrinas, elas não são associadas aos chakras. Isso é uma associação que é feita pelos teosofistas, pelo pessoal
ocultista, talvez dessas ordens iniciáticas com a própria Rosa Cruz. Isso não tem na literatura tradicional indiana sobre os chakras, tá? Isso não existe, essa correlação não foi feita, essa é uma correlação posterior, tá? E do ponto de vista dos antigos yogis, ela é infundada, tudo bem? Então, volto a dizer, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que são os chakras, vejam aí o vídeo do canal que eu reajo a um conteúdo produzido pelo Guilherme Romano. Bora lá escutar mais o Cassiano. Kundalini é esta energia primordial, presente, dormente, latente na base da nossa coluna vertebral, num ponto etéreo astral que nós chamamos de chakra básico ou de chakra Muladhara. Este é o ponto número 1. O ponto número 2, dignos a posicionarmos, é que isso não se prende, não se restringe tão e somente à cultura indiana, não se prende propriamente apenas às teorias, às visões e dos clarividentes do yoga, mas é algo que se abrange, que se distribui e que se corporifica em diferentes culturas. Aqui no Ocidente, talvez um dos símbolos mais próximos que nós possamos ter da Kundalini é justamente o que nós chamamos de caduceu hermético, um símbolo já antigo aqui no Ocidente que vai expressar exatamente, vai ser expresso por uma espécie de falo ou uma espécie de elemento central de uma espada, por vezes de um próprio caduceu, em que nós temos serpentes se enroscando por este mesmo caduceu. Então nós temos um elemento central e duas serpentes que vão se entrerolando, que vão trocando de lugar, e isto perfaz o simbolismo também da Kundalini, porque verifiquemos que a Kundalini em si não é uma energia única, não é apenas um único aspecto, mas ela tem uma tripartição. Ela pode ser geograficamente, energeticamente dividida em três partes, a saber, Peraí. Ida, Sushumna e Pingala. Ou seja, Tá, vamos lá. O Cassiano ele está colocando aqui que o conceito da Kundalini não se restringe só à Índia. Pode ser, mas da forma como ele é apresentado é só na Índia, só nas tradições do Yoga e do Tantra, tá joia? Ela não é uma energia necessariamente tripartida, como ele colocou, ele está colocando isso para tentar explicar o que são os nadis, né? Eu já expliquei a vocês o que são os nadis, são fluxos de tendências emocionais, que são os três principais, ou aqueles que são mais fundamentais de um yogi ou de um adepto. Quando eu falo yoga, eu estou falando de homens e mulheres, não estou, né, me limitando aos homens. Então, são os três tipos de tendências que devem ser observadas com mais profundidade pelos yogis, e que são os nadis Ida, Pingala e Sushumna. Sushumna, representando ali a coluna vertebral, ele vai estar ligado a todo movimento de realização espiritual, todo movimento em que a gente introjeta a sabedoria, todo movimento, todo impulso em que a gente tem uma percepção mais profunda e ampla da realidade que nos cerca. Ida, normalmente associado ao lado direito, tá? Ele representa a nossa identificação profunda, ferrenha, com o corpo e os sentidos corporais. Pingala, normalmente associado à narina esquerda, está aí associado às nossas identificações ferrenhas com a mente barra personalidade. Então, observem que ao longo do dia, eu e vocês, a gente tem uma dinâmica de se identificar, ora com o corpo, ora com a mente, personalidade. Ora a gente diz, estou com fome, estou com sede, estou cansado. Ora a gente diz, puxa, estou chateado, estou irritado, estou triste, estou alegre, né? Eu sou humilde, eu sou arrogante, isso aqui está certo, está errado, porque a gente faz, né, a busca ali sobre os conceitos de certo e errado. Então, toda essa identificação com os aspectos mentais e com a nossa sensação de personalidade, eu sou arrogante, eu sou humilde, blá blá blá, tudo isso está representado no Pingala. E o Ida, a sensação de identificação com o corpo. Estou com fome, estou com sede, sou alto, sou baixo, tá tudo bem? Então é isso que vai representar. Então, dentro das dinâmicas do Tantra e do Yoga, a observação dessas duas relações, dessas duas identificações, constituem a, digamos assim, a minúcia para o entendimento
né, e transcendência das atuações daquilo que os yogis chamam de falso eu, para que haja a evidenciação e depois a tomada de posse, por nossa parte, do que os yogis chamam de eu real. Tudo bem? Não dá para eu explicar mais do que isso aqui, por conta do tempo, pessoal. E então, é isso que representa esses 3 nadis, tá joia? Então, mas vamos ver o que o Cassiano vai dizer a respeito. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui para a gente não perder o fio da meada. Energeticamente dividida em 3 partes, a saber, Ida, Sushuma e Pingala. Ou seja, Sushuma é o elemento central, que é representado também no próprio caduceu hermético, e Ida e Pingala são os elementos laterais. Então, a energia da Kundalini é uma energia tríplice, por assim dizer, associada fisiologicamente, materialmente, à própria coluna vertebral. Então, é muito natural que ao trabalharmos com o despertar da Kundalini, seja por qual escola, filosofia, tradição oculta, esotérica for, que nós associemos este mesmo trabalho à própria coluna vertebral, bem como à energia do chakra básico. Tá, vamos lá. Por que se associa à coluna vertebral? É porque ela tá ligada ao sistema nervoso central e ao cérebro e por aí vai? Porque tem uma infinidade de nervos que irradiam dela para os mais variados tipos de controle do nosso corpo, do aspecto fisiológico? Não. Se associa à coluna vertebral porque quando esse conceito foi desenvolvido, pessoal, há milênios antes de Cristo, eram poucas as pessoas que tinham acesso a uma alfabetização, vamos colocar dessa maneira. O sânscrito era uma língua falada pela elite, tá? Não era todo mundo que falava o sânscrito, não era uma língua que permeava todos os cantos da Índia, tá? Então, a escrita também não era algo, digamos assim, muito comum. Não era comum ter papel. Na verdade, os indianos usavam uma espécie de papiro feito de folha de bananeira, tá? Então, isso não é algo que era corriqueiro. Então, aqueles primeiros sábios, homens e mulheres, que estavam ali tendo as suas expressões espirituais e queriam compartilhar isso, utilizavam para falar com o povão, né, que essa é a vertente do Tantra, uma espiritualidade que é para o povão, tá? Utilizavam o quê? De simbolismo. Então, se os elementos simbólicos mais, digamos assim, refinados não estavam ao acesso da população, tá? Vamos utilizar o que está em acesso. E o que é que estava mais em acesso à população? O corpo. É por isso que na tradição do Tantra se utiliza muito o corpo, porque o corpo vai ser o principal elemento simbólico da tradição, ou ferramenta simbólica, para ser mais correto, da tradição, porque no corpo vai ser projetado vários símbolos, vários significados, várias sabedorias, para que, ao ser contemplado no corpo, as pessoas pudessem compreender os seus caminhos espirituais, ok? Então, é por isso que se utiliza a coluna, porque a coluna, né, é uma coisa que as pessoas vão sentir de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais contundente. Então, assim, você fala, ó, concentra na coluna, a pessoa vai sentir, se não a coluna, ela sente as costas, tudo bem? Então, é uma forma de direcionar a atenção. Não necessariamente porque ali tem um canal de energia XYZ que está ligado ao blá blá blá. Isso são leituras e significações que nós, a posteriori, fomos fazendo, tá? O princípio original era simplesmente utilizar o corpo como uma ferramenta simbólica, tudo bem? Então é por isso que se tem a coluna, não é por nada mais fantástico ou elaborado. Este é um ponto importante, dignos. E aí nós podemos entrar especificamente no despertar da Kundalini. E para isto vão existir 4 ferramentas fundamentais. A primeira delas, que já é tema inclusive de outros estudos nossos aqui no canal, claro, se você está acompanhando até o final, curta este nosso vídeo, deixe o seu comentário, sou um apoiador, uma apoiadora, assistindo até o final todos os vídeos, parte profunda, tudo isso auxilia no processo de crescimento, também de expansão da luz através desse veículo de comunicação. Envie o link também para os seus grupos espiritualistas, agradecemos muitíssimo o vosso efetivo apoio. Mas veja, faço das palavras dele a minha aqui, tá joia? Compartilha, comenta, deixe as suas impressões.
Nós estudamos aqui magia sexual, e sim, a magia sexual é uma das bases fundamentais, primordiais, indispensáveis para o despertar da própria Kundalini. Na Não, isso não procede. Talvez dentro da escola iniciática que o Cassiano pertence, isso possa fazer algum sentido, tá? Mas do ponto de vista yogi, tântrico, não procede, tá? É comum a gente até buscar a associação do Tantra com a sexualidade, mas essa associação é infundada. Ah, mas tem alguns textos em que falei assim, ok, pode ter algum texto atribuído ao tal do Tantra que fale aí de uma sexualidade sagrada. Tá? Mas isso não significa que o Tantra seja isso. Da mesma maneira, só para vocês ponderarem, né, que a gente não pode dizer que os textos bíblicos são textos que pregam o sacrifício de pessoas, porque tem lá numa passagem específica, num livro específico da Bíblia, o pedido de Deus para que um dos seus, digamos, devotos, para provar a sua fé, execute o seu próprio filho, né? Ofereça o seu filho em sacrifício, entendeu? Não dá para eu pegar essa passagem e dizer, ó, a Bíblia é um livro ou o cristianismo, né, é uma doutrina baseada em sacrifícios. Vocês entendem? Então, o fato de ter um ou dois textos falando sobre não significa que a tradição em si fale, ou seja, ligada essencialmente a essa tal sexualidade sagrada. Aliás, para deixar bem claro aqui, a sexualidade ela não é sagrada nem tampouco profana. A sexualidade ela é natural. Ela é natural. Ela faz parte dos processos biológicos que compõem isso que nós chamamos de ser humano, tá? O sagrado, o profano, tudo isso advém das relações que a gente constrói, das relações emocionais, das estruturações sociais, dos modelos que se transformam naquilo que a gente chamaria de ética e moral. Essas duas coisinhas, elas vão se alterando ao longo do tempo histórico, tá? O que é moral para uma comunidade em determinado tempo histórico pode ser imoral ou até mesmo imoral para algumas outras civilizações, ou até mesmo não representar nada de moralidade. Tem civilizações que podem simplesmente, para aquilo, não ver nada relacionado a uma moralidade, ok? Mesmo os conceitos do que hoje a gente chamaria de ética. Isso também pode se alterar ao longo do tempo histórico, de acordo com as culturas e civilizações que estão desenvolvendo esse tal conceito. Tudo bem? Então, sexualidade ou sexo, ele não é sagrado nem profano, ele é natural. Ah, mas em que é uma energia poderosa que gera vida e blá blá blá. Ok, pode ser, gera vida, tá? Mas aí os grãos que a gente come também representam esse processo de, né? Sementes também representam esse processo, essa potência. Não tem nada a ver com sexualidade, tá? Então a gente vai só comer brotos porque é o que representa a energia mais pura. Não é assim que funciona, tudo bem, pessoal? Não é assim que funciona. Se uma pessoa, eu ou você, quem quer que seja, no momento da troca mais íntima, estiver pensando em qualquer outra coisa que não a de respeitar quem está contigo, respeitar o seu parceiro, a sua parceira, apresentar uma expressão de carinho, de bem-querer, empatia, se esse mínimo não tiver envolvido, aí você se preocupa. Isso é o que é mais importante. Se você estiver desviando o seu foco para qualquer outra coisa que não seja ter uma expressão de carinho, mesmo que seja algo casual, mesmo que seja só os hormônios batendo ali, né, e vocês estão curtindo. Essa curtição, ela precisa ter respeito, é imperativo, respeito, empatia e um mínimo de bem-querer. Senão, o que diferencia a gente dos bichos, ok?
Então eu vou deixar o Cassiano falar um pouco mais, e aí eu vou aprofundando aqui, eu vou complementando se for o caso. Na realidade, todo o trabalho que nós estudamos em outros vídeos aqui no canal de conscientização da energia sexual, contenção da energia sexual e sublimação da energia sexual, nada mais é do que uma outra forma, maneira de expressar também o despertar da própria Kundalini. Pessoal, isso é uma abordagem, respeito essa abordagem, mas do ponto de vista dos antigos yogis, isso não procede. Esse lance de você conter, sublimar, volto a frisar, se no momento em que você está com seu companheiro, com sua companheira, ou que você está só, você ficar pensando em reter, sublimar, né? Isso já perdeu o sentido. Isso não tem a ver com um processo de abertura e de pondere. A gente fala de abertura espiritual, desenvolvimento espiritual, sempre visando a ideia da consciência como sendo algo profundo, ampla, abrangente, que engloba tudo. Mas no que se refere a algumas questões, e nesse caso a sexualidade, sempre tem um porém, sempre tem uma coisa de vamos fazer isso aqui, vamos renegar aquilo ali, temos que fazer de tal forma. É por isso que eu digo a vocês, a sexualidade ou o sexo não é sagrado nem profano, ele é natural, ok? Todas as outras coisas que a gente atribui a isso nada mais é do que expressão das nossas estruturações mentais, morais e emocionais, tá? É só isso. Então, não se preocupem com esse lance de que temos que reter. E aí ele provavelmente vai falar do aspecto masculino, né? Reter o sêmen e depois sublimar isso, talvez com algum processo que provavelmente ele vai chamar de meditação, tá? E por aí vai, tá? Não tem nada a ver com Kundalini, isso. Isso não tem nada a ver. Isso pode ser, de alguma forma, benéfico para alguém que está dentro desse viés que ele está colocando aqui. Mas isso não tem nada a ver com Kundalini, não tem nada a ver com Yoga, com Tantra em si. Bora lá. Esta energia serpentina, vamos lembrar aqui que não é uma serpente maligna, símbolo do pecado, símbolo da queda, símbolo da falta ou da ignorância. É a serpente da iluminação. A serpente também vai possuir este aspecto de conexão com o divino, através da qual o homem vai se relegar à consciência cósmica absoluta. Então, este símbolo aqui presente está conectado com os líquidos seminais. Portanto, o primeiro passo dos Não está. 4 aqui posicionados desse nosso estudo de hoje para o despertar da Kundalini é a conscientização, a contenção e a sublimação da energia sexual. Vejamos, dignos, que nós já estudamos longamente isso em outros vídeos. Vou deixar até aqui alguns links na caixa de comentários. Recomendamos que você acesse depois esses vídeos também. Mas verifiquemos que, basicamente, isso se dá por períodos específicos em que você vai trabalhar a contenção da própria energia sexual pelo não derramamento do líquido seminal. Pessoal, tudo isso que ele está colocando faz parte do conjunto de crenças da escola que ele está aí frequentando. Do aspecto concreto, prático, isso não influencia no dito despertar ou não da Kundalini, tá? Não influencia de maneira, tô falando de uma maneira bem, assim, direta aqui. Não influencia, faz a menor diferença. O que vai fazer diferença é você tomar consciência da sensação de enrosco, de lastro, construir um impulso de superação disso, né? E para isso, depois eu vou até falar um pouco mais, se ele não falar, eu vou falar a respeito disso. Então, bora lá, deixa o Cassiano falar um pouco mais. E nestes períodos você vai intensificar o processo de jejum, vai intensificar o processo de meditação, de visualização, fazendo assim com que através da sua imaginação esta energia ela flua por dentro ou propriamente concomitantemente a vossa coluna vertebral. Visto que Kundalini é um potencial. Eu acho que isso tem que ficar claro. Como potencial, ela não está aqui ou ali, mas em todo o nosso campo. Quando a gente, de alguma forma, se desenrosca, ou seja, a gente consegue ampliar a nossa percepção em
em relação a determinados aspectos da nossa própria constituição, das nossas próprias relações com o externo, essa essa percepção mais profunda e ampliada, ela não vai necessariamente ser sentida como alguma coisa passando pela sua coluna. Na maioria esmagadora das vezes, a gente não sente nada a não ser esse aumento de clareza, essa uma espécie de assentamento de uma nova forma de percepção da realidade, tá? Não é uma experiência em que você vai sentir a sua coluna assim, assado. Gente, existe essas experiências relatadas? Existem. Mas isso é norma? Não, isso não é norma, tá? Isso é exceção. A norma é a gente não sentir porcaria nenhuma, fisicamente falando. Talvez o que a gente sinta, como eu disse, é um assentamento. Parece que a gente está mais centrado ou assenhorado de si mesmo, tá? E isso não num aspecto intelectual, racional, lógico. Surge uma sensação de equilíbrio interno que não dá para ser medido racionalmente, não dá para ser explicado intelectualmente, tá? É uma outra parada. Mas bora lá. Isso se dá num outro plano, numa outra oitava, numa esfera etérea, numa esfera astral. Então, isto não deve ser feito ad eterno, ou seja, permanentemente. Não é o recomendável na grande maioria dos casos das pessoas comuns, principalmente na vida atribulada, atarefada do mundo ocidental. O ideal, se você não for um monge, se você não for um eremita, uma pessoa absolutamente dedicada a essas questões, para usar ainda um termo sânscrito, se você não for um brahmacharya, o ideal, sim, é que você trabalhe isso periodicamente. Então tire, por Mais um uso inadequado do termo, que eu sei que é comum, tá? Brahmacharya ou Brahmacharya não é um celibatário. Brahmacharya é um estado ou um estágio do desenvolvimento espiritual. Significa, de uma forma mais profunda, continência. Então, quando eu e vocês, quando a gente vai iniciar uma jornada espiritual, tá? Brahmacharya a gente pode até colocar aqui como sendo o iniciado, alguém que iniciou. E eu lembro do Ramakrishna que dizia assim para os discípulos, né? Tá todo mundo querendo iniciar, mas ninguém quer terminar. Todo mundo quer ser iniciado, mas ninguém quer terminar. Ninguém tem força para terminar, né? Então, assim, o Brahmacharya é o iniciado. Então, sendo um iniciado, ele não está livre dos impulsos, dos vasanas, dos vritis, né? De toda aquela estrutura que eu expliquei já no vídeo. Ele não está livre dessas estruturas que foram originadas, que foram experimentadas num contexto anterior a essa tomada de decisão de aprofundar sua jornada espiritual. Então, o período em que a pessoa se torna um brahmachari é o período que ela começa a construir uma transição de uma experiência que antes era de uma forma para uma experiência que agora está mais alinhada com um propósito de aprofundamento, de assenhoramento de ser menos reativo em relação àquilo que a vida lhes traz. Tudo bem? Então, eu costumo brincar e dizer que Brahmacharya, né, é você conseguir comer uma caixa de bis, ou melhor, comer bis sem comer a caixa inteira, tá? Então você conseguir entender quando você está saciado e parar a experiência. Então é continência nesse sentido, de você construir um equilíbrio na sua expressão prática do dia a dia. Então, Brahmacharya não é um estado em que você nega. Então, por isso que eu falo, não é celibato. Brahmacharya é quando você começa a buscar a percepção de uma experiência mais ordenadora e menos produtora de ruído no seu dia a dia. O propósito, e talvez, não sei se ele vai falar sobre isso, mas assim, uma das coisas que se fala no Tantra é um conceito chamado Maituna, que foi deturpado, levando aí a ideia do intercurso sexual, porque a palavra em sânscrito, Maituna, não significa intercurso, mas sim interfluxo, um ir e vir. E esse ir e vir ao mesmo tempo. Imagina uma avenida que tem duas mãos. Os carros vão e voltam ao mesmo tempo.
É um fluir contínuo, nos dois sentidos. Então, Maituna seria o processo em que vocês, em que o adepto, né, que está aí buscando esse processo de desenvolvimento, ele, ao construir mais e mais profundidade da sua percepção, disso que nós chamamos de Deus, Brahman, o todo, consciência, o nome que vocês quiserem dar, a gente traz isso para que isso seja permeado na nossa experiência prática do dia a dia. Então, Brahmacharya é uma das ferramentas que a gente vai utilizando, ferramentas ainda elementares, mas de um primeiro momento, para que a gente consiga experimentar a tal espiritualidade nas experiências concretas, práticas do nosso dia a dia. Tudo bem? Então, não tem nada a ver com celibato. Por exemplo, 10 dias durante o mês em que você possa trabalhar isso mais intensamente e não se preocupe com a ideia um tanto quanto errônea de que o despertar da Kundalini é algo que acontece pontualmente na linha do tempo e que do dia para a noite ou dentro de um período cronológico específico você se verá absolutamente livre das amarras do ego, da própria consciência e em perfeita comunhão com a consciência universal. Não, na verdade o trabalho com a Kundalini vai se dando gradativamente, tal como um exercício, tal como um aprendizado. Você não aprende uma. Isso aí eu concordo com ele. Esse é um processo. E ele não é da noite para o dia. E ele também não é linear, tá? O que eu quero dizer com isso? Pode ser que hoje você tenha uma percepção, uma forma de interagir no seu dia que você fala, nossa, tá tudo fluindo, tá tudo indo, parece que eu tô desenroscado. E aí, amanhã, parece que você experimenta o fundo do poço, tá? Então, é nesse sentido que eu quero dizer, olha, não é linear, tá? Não é da noite para o dia, tá? E é assim mesmo, é a natureza desse processo, é intermitente, por isso que se chama Kundalini, apresenta esses enroscos, porque assim, na medida em que eu tenho o desenroscar de algo, esse algo ele deixa de ser, digamos assim, perceptível para nós, tá? No sentido de ter um peso para atrair a nossa atenção, tá? Mas outras coisas que representam enroscos ou peso para nós, podem emergir, vão emergir em algum momento posterior a essa abertura de consciência, vamos colocar dessa forma, tá? Então, não é algo linear, constante, e é desta maneira que você tem uma experiência que você falou, oh, desatou um nó, tá fluindo. Aí logo em seguida parece que vem uma pedrada e te fala, ei, caramba, tô com uma montanha nas minhas costas agora, tá? E é assim que é esse processo, tudo bem? Então bora lá. Língua do dia para a noite, de um momento para o outro. É pelo treino, pela repetição, pela perseverança, pela continuidade diligente e operativa que vai se alcançando essas oitavas superiores. O mesmo ocorre com o despertar da Kundalini. Portanto, o processo de iluminação é um caminho longo, é um caminho que requer tempo na grande maioria dos casos e que vai se perfazendo ao longo de toda a encarnação. Então vamos lá. Vou aproveitar aqui essa imagem que está na tela ao lado dele, que é uma das imagens que pode ser associada a um simbolismo que retrata a Kundalini lá no chakra básico. Muitas das iconografias do chakra básico têm uma serpente enrolada em 3,5 voltas num lingam. Um lingam é um objeto dentro da tradição espiritual indiana que tem uma forma fálica, mas que não representa o falo ou o pênis, ok? Não representa. E ele está apoiado sobre um objeto que é chamado ione, que não representa a vagina. Representa muito mais o ventre, ou vamos colocar assim, o útero, do que a vagina em si. O que o lingam representa? Ele vai representar uma espécie de apoio em que eu e você nós podemos projetar a nossa relação com aquilo que nós sentimos ser o divino. Normalmente o linga ele é esculpido em um granito negro, tá? Em uma pedra negra. E esse negro é para denotar o infinito, para denotar a ausência de forma, para denotar a possibilidade do infinito vir a ser. Então, quando você observa um lingam, ali você vai observar, entre aspas, refletido aquilo que você sente ser o divino.
não aquilo que te disseram que ele é. Então, é uma forma de você construir uma relação com esse princípio divino, uma relação com isso que você sente ser Deus. E o ventre ou a ione que está embaixo, tá? Vai representar exatamente o local onde essa relação com o dito divino vai estar simbolicamente sendo gestada, simbolicamente sendo nutrida para, em um momento concreto, futuro, se revelar como algo real, como a realização em si. Tá? Então, essa serpente aí, envolvida 3 voltas e meia no lingam, representam 3 potências ou 3 forças que a própria consciência precisa, ou não digo que precisa, mas que ela propaga para nos ajudar a ter essa realização. Então, a primeira força a gente vai chamar de Icha Shakti, ou força de vontade. Força de vontade. A segunda a gente vai chamar de Kriya Shakti, ou o impulso pela ordenação. Kriya, para além de ser a técnica que o Yogananda passou, Kriya vai representar na tradição espiritual indiana de maneira geral todo o impulso de ordenação, no sentido de você sair de um aspecto que é mais denso para um aspecto que é mais sutil. Então ele vai representar um impulso de superação. Então eu preciso desse impulso. Eu preciso fazer com que isso, esse Kriya Shakti, esteja em mim. Porque senão, ao ter uma experiência de compreensão, de observação mais profunda de um determinado momento ou circunstância da minha vida, eu posso me acomodar. Então, esse Kriya Shakti seria esse impulso sempre recorrente que vai nos dar sempre essa possibilidade de uma transcendência, de uma superação, tá? E o último é o Jnana Shakti. Esse Jnana Shakti ou Jnana Shakti é esse impulso para a gente transcender o conhecer, para que a gente não fique refém dos conhecimentos, dos aspectos que foram compreendidos, intelectualizados, para que a gente entenda da experiência não só essa estruturação racional e lógica, mas o que é mais sutil e fundamental dela. Aquilo que é sabedoria não é exatamente a compreensão dos processos e das estruturas das experiências que a gente teve. A sabedoria ela é muito mais um sentir ou um sentimento. Tá? Então, esse Jnana Shakti seria o impulso que vai nos dar a possibilidade de se conectar com isso que não é dizível, que não é intelectual, mas que é algo profundo, que é a sabedoria em si, que é um sentir, é um ser. Tudo bem? Então, esses 3 impulsos estão aí na base da coluna e são eles que vão nos ajudar a, entre aspas, despertar a Kundalini. Então, bora lá escutar um pouco mais do Cassiano. Por isso que a visualização, e aí entramos no ponto seguinte, né? A própria visualização, ponto número 2, é ver essa energia evolando pela coluna vertebral, não apenas subindo, mas circulando. É uma outra Aqui, chave pessoal, significativa. aqui é o conceito do Maituna que eu expliquei a vocês. Então não adianta nada eu ter uma clareza e ficar preso intelectualmente de que agora eu compreendo a realidade, esse mundo é entre aspas sujo e blá blá blá, eu não vou me misturar, tá? Não adianta, isso não é uma realização, uma experiência espiritual profunda. Então, para os yogis, o que significa Maituna é você ter essa clareza e conseguir trazer essa clareza para que ela permeie as suas relações práticas do dia a dia. O propósito não é a gente sair do mundo, mas é a gente se esparramar no mundo. É por isso que eu vivo dizendo aqui nos vídeos que a realidade material concreta é o que mais nós temos de espiritual para atuar, tá? Esquece, do ponto de vista desses antigos yogis, adeptos do Tantra e tal, esquece plano astral, esquece qualquer outra coisa. Não precisa, tá? É tudo aqui. Siddhartha, o Buda, ele dizia: samsara, ou seja, o mundo, é igual ao nirvana, ou seja, é igual o vazio, né? É igual o nada. Não existe diferença, tá? Para quem realmente tem a experiência disso que nós chamamos de consciência, Brahman,
sei lá, Deus, para quem realiza isso, né? E esse realizar tive a experiência desse tal Deusão, trouxe ele para a experiência concreta do meu dia a dia. Não intelectualmente, não com conceitos, mas com experiência, né? Expressando ele, tá? Então, na medida que a gente faz isso, de acordo com a nossa maturidade, tá? A gente vai fazendo esse processo chamado de Maituna. Vai fazendo isso que o Cassiano está falando, que é uma, digamos assim, um subir e descer na coluna. Que isso tudo é simbólico, tá, pessoal? Então, bora lá. Ativa no despertar da Kundalini. Essa energia sobe e desce, ela flui e reflui, é o Yin e o Yang, são os princípios herméticos propriamente do gênero, em que você tem o aspecto masculino e feminino deste do seu hermético. Tá, isso já não tem nada a ver, tá? Porque a energia ela não é feminina nem masculina. A energia ela é. A consciência, da onde tudo provém, não tem gênero, tudo bem? Ela não tem gênero. Mas eu e vocês, nós precisamos de alguns parâmetros para nos localizar na experiência. Então a gente vai construindo essas correlações. No Tantra, quando a gente fala de Shakti, a energia que propaga de Shiva, a consciência, né, a gente cria essa noção do Shiva como sendo um aspecto masculino e de Shakti como sendo um aspecto feminino de maneira didática. Se a gente for observar bem, Shiva está muito mais para um princípio andrógeno do que para um princípio masculino. Existe inclusive uma forma de Shiva que é metade homem, metade mulher, tá? Então, essas projeções são né, de gênero masculino, feminino, isso é coisa nossa. O que é, por exemplo, no Tantra hindu visto como energia masculina, já no Tantra budista é visto como energia feminina. E aí, quem que tá certo? Os dois, porque isso é uma correlação cultural, emocional, tá? E na essência é só didática. A energia não tem polaridade nesse sentido de masculino e feminino, tá? Se você quiser encontrar distinções, a gente tem que olhar os contextos, a gente tem que olhar como o meio que essa energia está se manifestando, qual é a dinâmica, quais são os processos, e aí a gente pode construir algumas percepções de nuances dela, mas atribuir masculino e feminino não se aplica, tudo bem? Bora lá. Contínuo movimento. Na minha prática pessoal, em geral trabalho isso durante 10, 15 dias especificamente, quando tanto, de retenção da própria energia sexual e de intensificação do processo de meditação, do processo de visualização, bem como de sublimação da energia sexual. Então, a contenção da energia, ponto número 1, visualização dessa energia fluindo e refluindo em períodos diversos, em que você vai escolhendo isso durante a sua encarnação com a periodicidade que lhe for possível. O ponto seguinte, digamos, é o pranayama. Tá. Para finalizar essa questão da sexualidade, tá, pessoal? Se a gente for partir do pressuposto que o Cassiano e que outras escolas aí trazem, né, dessa tal retenção, a sublimação, todo idoso, de uma certa forma, entrariam em um processo de elevação e de abertura consciencial, né? Sejam homens ou mulheres, chega um determinado momento que o estímulo hormonal para isso que nós chamamos de impulso sexual diminui abruptamente, bruscamente, tá? Então, né, cadê o desenvolvimento da consciência, o despertar, as possibilidades? Não funciona. Uma outra questão que eu quero que vocês ponderem, tá? É um argumento que eu costumo dar no meu curso de Tantra. Eu tenho um curso de Tantra também, pessoal. Em que eu vou explicando o básico dessa tradição espiritual. Mas vamos lá. Nós somos hoje 8 bilhões, quase 8 bilhões e meio de pessoas encarnadas. Vamos colocar aí que metade, 4 bilhões, tá, sejam sexualmente ativas. Vamos colocar que de verdade, 1 bilhão, e eu estou sendo, de propósito, eu estou sendo bem conservador aqui. 1 bilhão faça mais de 3 vezes por semana, né? Vamos colocar que 100 mil pessoas façam todos os dias. Vamos então por, sabe, tentativa e erro, uma hora, num acaso, alguém desperta a tal Kundalini por esse viés sexual. 100 mil pessoas, uma hora, uma ou outra, faz um
tive um acesso à consciência profunda e, nossa, vamos colocar que sejam 10 mil pessoas que tenham tido essa experiência, ou que tenham essa experiência todos os anos, vamos colocar. Todos os anos, 10 mil pessoas, entre aspas, encontram algum processo de iluminação. A nossa estruturação social seria a mesma? O planeta estaria do jeito que está? Se uma pessoa, se um São Francisco causou o impacto que ele causou, se um Gandhi causou o impacto que ele causou, se um Krishna causou o impacto que ele causou, se um Jesus causou o impacto que ele causou, imagina 10 mil. Estaríamos como? Então ponderem sobre isso. Eu sei que eu estou extrapolando aqui, tá? Mas ponderem, usem essa minha extrapolação como uma forma de você ponderar sobre essa questão de sexualidade sagrada, energia e vamos segurar a energia aqui, jogar para colar. É aquilo que eu disse. Se você, na hora do seu ato, estiver preocupado com essas bobagens e não estiver preocupado com o brilho no olhar do seu companheiro ou da sua companheira, você está perdendo tempo. Né? Desculpa se eu for ser agressivo aqui, mas você está sendo babaca. Simples assim. Você está sendo muito babaca. Não é pouco, é muito babaca. Então, procure observar muito mais se você consegue desenvolver um princípio de empatia, de respeito, de um carinho, de um bem-querer por quem está do seu lado, mesmo que isso seja casual, mesmo que seja só um momento de descarga hormonal que está acometendo o casal, ok? Procura respeito, carinho, empatia. Isso vale muito mais do que você ficar segura a energia aqui, joga para lá, agora visualiza isso. Isso tudo é bobagem, tá? Então, vamos extrapolar ainda mais o meu exemplo anterior de pessoas que fazem o sexo. Quantas pessoas vivem financeiramente do sexo, usando o seu corpo todos os dias? Aí eu falei de fazer, sei lá, 3 vezes por semana, ou todos os dias, no mínimo uma vez. Tem pessoas que são, por circunstância, né, não digo que obrigadas, mas são levadas a fazer mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por dia, sabe? Uma hora ou outra, entre aspas, uma anomalia espiritual poderia acontecer. Uma dessas pessoas ia, pum, nossa, estou sentindo aqui que estou percebendo a vida, olha, estou percebendo as estruturas, estou percebendo... E não é isso que tem acontecido. É possível? É possível, mas é o que ocorre? Não, não é o que ocorre, né? Então, finalizando aqui essa questão da magia sexual ou ligação da sexualidade com a Kundalini. Isso não procede, beleza? Ele vai falar sobre pranayama agora. Vou deixar ele falar tudo que ele tem para falar sobre pranayama e aí eu vou explicar o viés dos yogis. Pranayama é trabalho com prana, ou propriamente com a respiração. Tenha especial atenção à vossa respiração. Especificamente nestes períodos de 10, de 15 dias, de 3 dias, de 7 dias, enfim, que você está trabalhando a contenção da sua energia sexual. Seja você solteiro ou casado, tendo uma parceria sexual. E sim, já temos vídeos aqui no nosso canal falando sobre magia sexual para casados e um outro falando sobre magia sexual para solteiros. Recomendamos novamente. Mas vejamos que, basicamente, digamos, o trabalho vai se dar desta maneira. Pela contenção da energia em períodos específicos, pela visualização e pelo pranayama. O pranayama, basicamente, existem, claro, inúmeros, variadíssimos mecanismos de se trabalhar a respiração, mas basicamente é você estabelecer um ritmo equivalente, equânime e organizado, harmonioso entre o inspirar e o expirar, com a coluna perfeitamente ereta enquanto trabalha a própria visualização nos períodos de contenção. E por fim, fechamos com o quarto princípio que... Beleza, já que ele vai para o quarto princípio, vamos falar de pranayama. Pranayama não é necessariamente isso que ele falou, apesar dessa ser a visão mais corriqueira do yoga, ou a respeito do tema. Então vamos lá. Não acreditem em nada do que eu estou colocando aqui, tudo bem, pessoal? Vocês podem aprofundar isso lendo alguns textos como o Yoga Vasishta, o próprio Yoga Sutras do Patanjali. Você pode, inclusive, ler algumas Upanishads, né, que vão falar... Tudo isso que eu estou falando aqui, é claro que de uma forma um pouco mais velada, mas tudo o que eu estou falando, essencialmente, estão nesses textos, tá? Pranayama, a palavra pranayama, ela é composta de duas palavras, prana e yama. Se a gente for traduzir
Literalmente, tá? A gente vai encontrar o seguinte significado: prana, energia, yama, algo como equilíbrio. Normalmente o pessoal traduz yama como controle, tá? Mas a etimologia da palavra e também as correlações que se dão a ela nos contextos yogis mais antigos, tá muito mais para um equilíbrio do que para um controle, tá? Controle muitas vezes dá essa noção de um esforço, tá? Da necessidade de um esforço continuado. E o equilíbrio não, tá? Então, vamos lá. Prana, por sua vez, não é necessariamente energia, tá? Prana vem da junção de dois outros termos, numa das traduções possíveis. Para, aquilo que é anterior, aquilo que é primevo, e an. An a gente pode traduzir como vida, mas ela também pode estar atrelada a um sentido de essência, a um sentido de algo que é elementar. E aí, no contexto dos yogis, lembra, o sânscrito era uma língua viva e, portanto, ela tinha suas características, né, de contexto em contexto, no contexto yogi. Então, esse an pode estar ligado, estava mais ligado a um sentido daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental como existência, como ser. Então, quando a gente fala de prana, a gente está falando da sensação fundamental ou primordial de ser, de existir, aquela que é original. A gente está falando então de algo que a gente chamaria do eu real, o eu real. Ao longo do vídeo aqui eu já falei do falso eu. Então, prana está ligado a esse eu real, aquilo que é a contraparte mais concreta e verdadeira do ser, do existir, tudo bem? Ele ainda é inferior à própria consciência. A consciência não tem atributo. Eu não posso dizer que ela existe nem que ela não existe, que ela ama nem que ela não ama. Ela transcende qualquer tipo de adjetivos, tudo bem? Mas no primeiro momento de manifestação, digamos assim, surge essa ideia de um ser que tudo permeia, de um ser que é a essência de tudo, que é a realidade, que é o contato mais imediato com a realidade última. Um dos outros nomes que se dá ao prana é Vishnu, Vishva, universo, e An, Vishva An, né? O mesmo An do prana, né? Então esse An, essa existência, aquilo que permeia, aquilo que é essencial, aquilo que permeia o universo. Daí se diz que Vishnu é o sustentador da trindade indiana. Então, prana está ligado a esse princípio de ser, de existir, que é fundamental. Daí a gente dizer que são os avatares de Vishnu que trazem a ordenação. Então, caras como Krishna representavam o eu real, para além de qualquer projeção, para além de qualquer achismo, para além de qualquer coisa. Eles enxergavam a realidade, eles eram a realidade, eles usavam a realidade para ler a realidade. Então eles não usavam as fantasias ou as elucubrações ou qualquer outra coisa. Eles estavam sempre no estado profundo de permear o próprio universo, a própria existência. Então, eles estavam em contato constante com essa existência. Tudo bem? Quando então se fala de pranayama, no contexto mais profundo, a gente está falando no exercício de conseguir construir a expressão desse eu real como algo que seja a primazia das nossas experiências concretas no nosso dia a dia. É um exercício de fazer com que a gente deixe de usar o falso eu para experimentar o dia a dia e passe a usar o eu real, tá? Por que a respiração? Lembre, tudo é simbólico. Aquilo que nos dá a sensação de vida e de existência nesse corpo é a respiração. Você pode ficar dias sem comer, você pode ficar dias sem beber, mas você não pode ficar minutos sem respirar. Então simbolicamente, aquilo que está mais ligado à sensação de ser e existir é a respiração. Tá? Isso é o princípio simbólico que conecta a respiração ao tal pranayama. De maneira concreta, o que são esses exercícios respiratórios? Essa observação da respiração, como Cassiano colocou aqui, são um meio, uma ferramenta para fazer com que eu e vocês gradualmente
percamos a identidade ferrenha com o corpo e com a mente barra personalidade. Que a gente comece a sair do jugo do falso eu e comece a perceber a existência, num primeiro momento, desse eu real. E depois que a gente, entre aspas, se enamore, tome posse desse eu real. Tome posse aqui não no sentido pejorativo da palavra próxima, mas que você se assenhore dele, ok? Então, nos momentos em que eu e vocês, que a gente utiliza a respiração como uma guia para uma introspecção, pode ser, não é uma regra, mas pode ser que em um determinado momento a gente comece a dissociar a nossa percepção de si mesmo das relações corporais e dos valores que a gente atribui a si mesmo como personalidade, tá? Como paradigmas estabelecidos e qualquer outra coisa. A gente vai construindo uma percepção disso que é o eu real, tudo bem? Então é para isso que a gente utiliza alguns exercícios respiratórios. Tá? É uma ferramenta. Então não é que a gente está mexendo com a energia daqui para lá, que a gente vai lejar a energia. Entende? Tem todo um simbolismo por trás. Então, isso é o pranayama. Agora vamos escutar o que ele vai dizer a seguinte. É a meditação. Vejamos que a meditação, a princípio, ela vai se dar concentrando a vossa mente num único ponto. Não. Se você for observar o nosso estudo aqui no canal sobre meditação, vamos lembrar que meditação não é não pensar em nada. Pelo contrário, é pensar numa única coisa. Não, isso não é meditação, tá, pessoal? Inclusive, eu mesmo já fiz uma reação aqui a um vídeo que o próprio Camilo, o Cassiano, fez, explicando a Rosa Cruz, a meditação pelo viés Rosa Cruz. Então, procure aqui na playlist do canal e dê uma olhada nesse vídeo. Então, bora lá. A meditação, ela não envolve você perceber uma única coisa ou ficar focado numa única coisa. Isso é uma confusão que normalmente emerge das pessoas ao lerem um sutra dos Yoga Sutras do Patanjali, que essencialmente o Patanjali vai explicar um estado chamado Ekagrata Parinama. Desculpa o palavrão em sânscrito aí. Ekagrata Parinama seria algo como uma modificação estável da mente, uma única modificação da mente. O que é isso na prática? Como o pessoal traduziu? Concentrar num único objeto. O que significa? Você está lá, iniciando o seu processo que você tem chamado de meditação, e você pode utilizar como um primeiro momento, né, como uma ferramenta, né, a respiração, né, para você se introduzir na prática, ou você pode usar, sei lá, a imagem de Jesus. Tá? Vamos supor que você usou a imagem de Jesus. E você está lá pensando, observando, mentalizando a imagem de Jesus. Quando você, lembra que eu falei já ao longo nesse vídeo, que toda a experiência que nós temos gera uma marca, uma impressão. Essa impressão ela é envelopada com alguma tendência emocional. Isso do ponto de vista dos yogis, tá? Então, na hora que você pensa em Jesus, não é só a imagem de Jesus que flutua na sua tela mental, mas é também aquilo que você correlaciona à figura de Jesus. Se para você ele é carinho, se ele é compaixão, se ele é sabedoria, se ele te imprime medo, vai saber, não sei, né? Porque você pode começar a se achar impuro, sujo, qualquer outra coisa, indigno, vai saber qual é a relação que você tem. O que eu quero que você entenda é que, seja qual for a relação emocional que você tem com Jesus, essas coisas vão começar a popular a imagem que você está retendo na sua tela mental. Então, sensações análogas ao que você sente ser Jesus, Jesus, vai começar a popular o seu campo. E aí, você está lá pensando em Jesus, concentradinho, entre aspas, aí de repente começa a vir a imagem de você brincando na escola, lá no que antigamente se chamava de quinta série. Você está lá brincando. E aí você fala, não, é Jesus. E você faz um esforço para tirar aquela memória. Porque ela não vai embora. Ela fica como misturada com a imagem de Jesus, você começa a lembrar assim, mas por que eu estou lembrando dessa imagem da infância? E aí que você começa a lembrar das brincadeiras, ou de um amigo, ou de uma amiga, ou de uma professora, né? E você vai começar a lembrar disso. E aí você se esforça mais e tira essa imagem. Aí você consegue manter Jesus por mais um tempo. Aí de repente vem o seu cachorro. Você começa a ver o seu cachorro na tela mental. Aí você fala, desisto, não consigo meditar, tá? O que aconteceu aqui?
A expressão emocional que você tinha envolvendo o que você sente ser Jesus, muito provavelmente era a mesma expressão emocional que você teve envolvendo a imagem lá da quinta série e envolvendo a imagem do seu cachorro. Isso é Ekagrata Parinama. É o mesmo pulso emocional, a mesma sensação se mantendo contínua ao longo da experiência. Mudou-se os objetos externos, mas aquilo que é essencial, aquilo que era fundamental dessas imagens, permaneceu. Isso é Ekagrata Parinama. Não é você ficar observando um objeto o tempo inteiro, tá? Então, faz parte da natureza da nossa mente flutuar. Essa é a natureza da mente, ok? Ela vai trazer imagens e imagens e imagens e imagens. O lance, isso eu explico melhor no curso de meditação, pessoal, quem quiser tá aí na descrição do vídeo. O lance é a gente não ficar brigando com essas imagens, mas a gente começar a tentar perceber qual é o Ekagrata Parinama, qual é a base emocional, qual é o gatilho que está me levando a perceber as imagens que estão surgindo, tá? Enfim, vou parar por aqui, vamos deixar o Cassiano expressar um pouco mais o que ele entende como meditação. Meditação não é relaxar, muito pelo contrário, meditação é tensionar, é concentrar. Não, isso não é meditação. Você relaxa quando está sentado, deitado na sua cama, sentado no seu sofá predileto, assistindo um programa televisivo. Aí você está completamente relaxado. Na meditação, nós temos o oposto do relaxamento, nós temos a intenção. Você ter uma intenção não significa que você esteja tenso, tá? Você colocar um propósito não significa que você vai ficar tenso. A prática meditativa não envolve concentrar, trazer a um centro. Envolve o oposto, envolve a percepção de uma totalidade, no sentido de uma contemplação. É a atenção que é, digamos assim, necessária e não a concentração. A concentração, ela vai entrar naquele momento em que você vai tentar ali manter uma imagem. Aí é que você vai criar um ponto de estresse, um ponto de tensão. No momento em que você deixa as imagens fluir, você entra num ponto de atenção. Atenção. E aí você começa a criar o exercício da contemplação. É através da contemplação que a gente vai conseguir entender os processos por trás da meditação. Tudo bem? Então não tem a ver com isso. E mais, o Buda, Siddhartha, ele meditava sentado, encostado numa árvore, tá? Ele não ficava rígido, tenso. Ele meditava sentado numa árvore. Muitas vezes ele também meditava deitado. Vocês já devem ter visto imagens, estátuas do Buda deitado. Aquela postura, inclusive, no Hatha Yoga, a gente chama de Anantasana, a postura da eternidade, tá? Então, não é uma verdade de que você tem que ficar tensionado no processo meditativo. O que é pedido é um alinhamento entre pescoço e coluna, tá? É um alinhamento. Para evitar que a gente fique assim, que a gente tome o pescoço para o lado, que a gente fique olhando para cima. Porque isso, a gente não pode esquecer que o pescoço talvez seja uma das regiões mais importantes do corpo, porque toda a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo passa por ali. Então, se você mantém essa região do pescoço, por exemplo, tensionada, você pode mudar os processos de oxigenação cerebral, você muda a pressão. Então, o que se pede? Mantém pescoço e coluna alinhados. Se você quiser fazer deitado, pode fazer. Se você quiser fazer sentado, pode fazer. Se quiser fazer de pé, você pode fazer. A diferença entre cada uma dessas coisas é o tempo que você vai poder permanecer, né? Se você entrar em processo meditativo em pé, talvez, né, você vai cair em algum momento por conta da fadiga muscular. Então, se faz normalmente sentado, se faz normalmente deitado também, tá? Não é um impedimento. O impedimento vai ser que talvez você durma no meio do processo, mas até aí tem muita gente que dorme sentado fazendo meditação, tudo bem? Então, observem só esse requisito, alinhamento de pescoço e coluna, e não coluna puxada para cima, esticada. Isso não é o que é pedido.
Nós temos a intensificação, nós temos a intencionalização, nós temos a concentração. E isto requer uma capacidade de foco e direcionamento. Então, meditar neste caso é concentrar. Meditar neste caso é focar, é direcionar a energia para um determinado ponto. Qual ponto? Isso já não é meditação, tá? Isso é uma visualização criativa. Não é meditação. A energia que flui e reflui lá do chakra básico pela coluna vertebral, fazendo com que esta circulação, por sua vez, limpe os nadis. Tá vendo? Isso que ele está colocando não é uma meditação. Isso é uma visualização criativa. É uma coisa que a gente poderia chamar no contexto do yoga de dharana. Dharana, uma forma de construir estabilidade. Dharana erroneamente é traduzido como concentração. Dharana vem de uma estabilidade lúcida. É você colocar dha vem de aquilo que é estável, muladhara, buddha, né? Esse dha significa essa estabilidade que irradia uma clareza. Tenta imaginar o sol, que ele lá estável, propaga uma luz que é estável, contínua, ok? Ela não cessa, é uma coisa contínua. Então, esse dava remeter a isso, a essa estabilidade. Então, dharana seria algo como você construir, propagar lucidez estável. Então, não é concentração necessariamente, tá? Não é concentração. A luz, ela propaga em todas, entre aspas, em todas as direções. Tudo bem? Então, bora lá. Que são estes canais psíquicos aqui que nós esclarecemos anteriormente, denominados dentro do yoga, embora existam outras linguagens e outras nomenclaturas, denominados de Ida, Sushumna e Pingala. Então, estas são as 4 ferramentas, as 4 chaves, os 4 mecanismos que particularmente utilizo, que são os elementos da tradição rosacruciana e da cabala hermética ocidental. Vamos aqui reposicioná-los brevemente. A contenção pela magia da energia sexual, a visualização, bem como o pranayama, que é o trabalho com a respiração, e a meditação. É isso, pessoal. Pelo jeito, essa é uma visão bem rosacruciana do processo. Não tem nada a ver com o que o yoga ou o próprio Tantra fala, tá? Essa última explicação dele sobre meditação não foi sobre meditação, foi sobre, né, o que a gente chama de visualização criativa ou um dharana, né? A gente pode colocar dessa forma. E aí eu já trouxe aqui para vocês um livro, acho que agora tá difícil de eu pegar aqui, que se chama Vijnana Bhairava Tantra, que tem ali 112 práticas que o pessoal chama de meditação, mas não são meditações no sentido profundo do termo, tá? São dharanas, né, ou visualizações que a gente é apresentado num diálogo entre Shiva e Shakti, tudo bem? Então, o que ele trouxe aqui é um dharana, não é uma meditação em si, e está muito relacionado ao propósito ou aos pressupostos que ele colocou ali como sendo a Kundalini. Deixa eu voltar para a tela grande aqui, tá? E já vou pedindo a você, ó, um vídeo e tanto, 1h20 de conteúdo. Então, deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito, passa lá no canal do Cassiano também, se você gostou do que ele colocou, se inscreve também. É importante. Como eu disse, meu problema não é com o Cassiano, na verdade eu não tenho problema nenhum, né? Eu só estou aqui fazendo um contraponto ao conteúdo que ele colocou, tudo bem? Não é algo pessoal, é um contraponto, é uma forma de apresentar o assunto de uma maneira diferente. Espero ter acrescentado algum tipo de saber, né? Ou no mínimo informação para aqueles que estão buscando essa informação. E aí mais uma vez eu peço a vocês que contribuam com esse produtor de conteúdo aqui, né? Tem no link na descrição os links para você fazer um Pix, se for o caso, para você se tornar membro do canal, sabe? Uma coxinha por mês que você deixa de comer, você já se torna membro aqui do canal, são R$5, você se torna membro do canal. E tem também o Apoia-se, que você pode se tornar um apoiador mensal, com uma doação recorrente, tem o link também na descrição. E como eu falei ao longo do vídeo, tem o curso de meditação, se você quiser aprofundar aí os seus estudos sobre a prática da meditação. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado a vocês
pela companhia, pela parceria. Obrigado aos membros do canal, obrigado aos apoiadores, né, que possibilitam aí eu ter mais tempo para gravar conteúdo, fazer pesquisa. Tá joia? Então, muito obrigado mesmo. Não deixem de comentar aí as suas impressões sobre os assuntos, sobre o assunto. Compartilhe o vídeo. E é isso aí. Muito, muito obrigado. Até a próxima.